Olá, meu nome é João Pedro. Hoje vou apresentar para vocês o nosso microserviço. Nós não decidimos quebrar a aplicação em diversos microserviços, nós decidimos criar um microserviço apenas para criação de contato. É, então, o que ele faz? Ele faz o gerenciamento da criação de usuários. Então, ele acaba ajudando na tolerância de falhas e na resiliência do sistema, porque ele acaba fazendo todo o processamento em background e apenas faz o input para o consumer para fazer assim, para colocar a informação dentro do banco de dados. Acaba retirando um pouco da etapa da controller da API que a gente tem criada de fazer esse processamento. Então, caso tenha algum problema na parte da API, mas o serviço que a gente criou, nosso microserviço continue funcionando, a criação de usuário ainda vai continuar sendo possível. Dentro dela, a gente utilizou o RabbitMQ para fazer um post. Então, toda vez que a gente faz um post, a gente está inserindo uma informação nessa fila que a gente criou, que é a fila de Create Contact, dentro do RabbitMQ. Então, toda vez a gente está inserindo uma mensagem dentro dessa fila para que o nosso consumer, que fica dentro do nosso projeto da API, esse serviço que a gente criou aqui, ele pegue a informação, consome essa informação e faça e processe e coloque dentro do banco de dados as informações de criação de usuário. Então, aqui, dentro do nosso microserviço, a gente criou um serviço de mensageria para o RabbitMQ, e criamos uma controller para fazer o post dessa informação de criação de usuário. Então, como é o funcionamento? Aqui nós temos o post para criação de usuário, então eu já estou passando os parâmetros que a gente precisa cadastrar no banco. Fazendo a execução dessa informação, nós obtemos um código 202. Aqui dentro do RabbitMQ a gente pode ver já que a mensagem chegou e ela já foi processada. Não, é tão rápido que não dá tempo de pegar ela parada. Aqui nós temos nosso consumer conectado certinho também. E então o que aconteceu? O nosso consumer aqui pegou a informação, o nosso serviço pegou a informação e fez o processamento dentro dele. Então a gente pega o microserviço, ele converte de JSON para bytes e sobe para o RabbitMQ. O RabbitMQ ele cria a fila, o consumer pega essas informações na fila do RabbitMQ em bytes, converte para JSON novamente, e aí ele usa os outros serviços que nós temos de criação de usuário diretamente, pulando a etapa da controller. E aí, como se a gente vir aqui e der um select no banco, só para verificar, o usuário foi criado com sucesso utilizando o microserviço. Então, nós fizemos o post via o microserviço, ele enviou essa informação para a fila do RabbitMQ, e na fila do RabbitMQ, o nosso consumer, que é o nosso projeto da API que nós já temos criados, fez o consumo dessa informação com o serviço novo que a gente criou, e dentro dele ele fez todo o processamento em background da informação e fez e colocou dentro do banco de dados as informações. Então acaba pulando a etapa da controller, e isso, como eu já tinha dito, cria uma resiliência no sistema, uma tolerância a falhas também, porque nós continuamos conseguindo ter acesso à criação de usuário, mesmo que tenha algum problema na controller de criação de usuário, ou alguma outra parte da API que não seja o nosso serviço criado. Para o RabbitMQ, nós também utilizamos o Docker, então acabamos subindo uma imagem do Docker, utilizando o RabbitMQ como localhost, e aí o RabbitMQ está rodando aqui, e toda vez que a gente inicia, a gente sobe o serviço, e aí nós conseguimos criar toda a parte de mensageria do nosso projeto. Muito obrigado. Olá, agora vou mostrar para vocês o funcionamento das esteiras, que foram já desenvolvidas anteriormente e foram aprimoradas para o uso dos microserviços. Eu fiz algumas alterações aqui para realizar o uso do microserviço e agora eu já subi para a branch que a gente utilizou para fazer essas alterações chamadas ajustes. E agora eu vou fazer o pull request para main, para aí sim podemos rodar as esteiras. Fazemos o merge. E agora aqui na main, podemos ver que as esteiras já iniciaram. Nós temos duas esteiras. Vou mostrar aqui com detalhes.
uma para build, debug e release, apenas para buildar a aplicação, ver se está tudo buildando certinho, corretamente, de debug. E nós temos mais detalhadamente aqui essa de Docker Image, que o que ela faz? Ela inicializa, ela faz a instalação das EF Tools, ela builda a imagem da API no Docker, internamente aqui dentro da esteira. Ela instala algumas dependências para utilizar um banco interno, então a gente acaba subindo um banco internamente aqui na esteira para realizar os testes. Então nós subimos o banco, nós fazemos inserção de alguns dados fictícios apenas para podermos rodar os testes que foram criados dentro da aplicação. Então nós rodamos esses testes dentro da esteira. E para finalizar, após a esteira concluir suas etapas de teste e caso tudo tenha corrido da forma correta, nós pegamos a imagem que nós acabamos de criar e depois de realizar todos os testes e fazemos o push dessa imagem para o Docker Hub. Então toda vez que nós fazemos um pull request para main, caso a aplicação esteja toda correta nas etapas anteriores e passe nos testes, ela faz o upload dessa imagem para o Docker Hub, que aí caso a gente precise ou a gente perca a imagem que a gente está utilizando, ou alguém formate o computador, ou mude o ambiente, a gente consegue só fazer o download dessa imagem mais atualizada direto no Docker Hub. Aqui, como podemos ver, nós já passamos em todos os testes. Agora nós estamos parando o container para finalizar a etapa de build. Então aqui, como podemos ver, a imagem já foi enviada para o Docker Hub. Caso a gente venha aqui no Docker Hub e dê um atualizar, aqui, a imagem já está aqui com a mais nova versão para uso de microserviços. A outra etapa também de esteira rodou corretamente. Então aqui nós temos os dois jobs concluídos, né? De build e de build, todos corretamente. Então toda vez que nós utilizamos a ideia de que toda vez que fizermos uma alteração na main, a gente faz essas etapas conforme eu disse, de build do projeto. E aqui dentro do Docker Image CI, além de subir a imagem para o Docker, antes de subir a imagem para o Docker, mesmo que dê build anteriormente, aqui, mesmo que antes de subir a imagem, nós fazemos um teste com um banco interno, realizando os testes unitários que nós desenvolvemos, utilizando eles, para verificar se todas as alterações dentro da aplicação, principalmente dentro da API, não estão quebrando a aplicação ou fazendo com que algumas transações não funcionem. E foi essa a nossa ideia para a esteira do nosso projeto. Muito obrigado.